pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e cá estou eu hoje, caríssima pessoa, para falar um pouquinho sobre fenomenologia com a Vossa Senhoria. Se você já acompanha meu trabalho aqui há algum tempo, já fiz alguns vídeos falando sobre corporeidade, sobre abertura para a fenomenologia, utilizando termos adotados por Martin Heidegger. E hoje eu estou aqui para a gente falar sobre espacialidade, que é um outro existencial heideggeriano que é importantíssimo para a gente compreender essa complexidade da existência do ser. Vamos lá falar um pouco sobre isso? Gente, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre análise existencial, fenomenologia, psicologia de forma geral, se inscreve aqui no canal, deixa sempre aqui nos comentários opiniões, sugestões também de temas novos para a gente abordar aqui no Acidamente. E lá no meu Instagram também você encontra temas diferentes, lives, você encontra posts, vídeos diferentes falando sobre essas temáticas também de desenvolvimento pessoal, de relacionamentos. Então, seja sempre muito à vontade para se juntar a mim nesse trabalho que é falar de psicologia e filosofia de forma geral. Bem, falando sobre espacialidade. Todo ser, ele é um ser simbólico, ele é um ser físico também, mas a maioria das vezes quando nós estamos falando de fenomenologia, a gente fala de fenômeno, a gente fala de simbologia, a gente fala de significância, de significado, de subjetividade. Mas aqui nesse sentido, né, a espacialidade corresponde a todo aquele espaço que o ser ocupa. Esse ser é um ser simbólico. Todo ser precisa de um mundo e precisa de um lugar para ocupar. E esse espaço, por si só, ele pode, ao mesmo tempo que afastar simbolicamente um ser de outro ser, uma pessoa de outra pessoa, um desejo de outro desejo, assim também como ele pode aproximar, a partir também das afinidades que futuramente a gente vai falar aqui também no canal. Como essa aproximação ela acontece, Heidegger ele diz que é uma tendência natural do ser a propor uma aproximação, a buscar desafios, a buscar aproximar, a buscar descobrir, buscar contato. Porque a gente sempre fala na análise existencial que o ser só existe a partir da existência de outro ser. E aqui Heidegger também traz para a gente essa concepção importantíssima de que a existência isolada é uma existência muito mais difícil ou quase impossível. E aí é que vem uma coisa muito legal, que é essa questão da engenhosidade. Se nós somos seres que ocupamos um espaço, que estamos aí no mundo, que temos essa tendência natural e existencial à aproximação, a engenhosidade, a tecnologia vem aí para ajudar um pouco nessa aproximação. Você pode pensar aí até mesmo na sua realidade atual. Internet, celular, telefone fixo, para os que são da minha época, orelhão, SMS, WhatsApp, Telegram, redes sociais, chamadas de vídeo, mensagens de áudio, cartas, telegramas, e-mails. O que não faltam são ferramentas para a gente exercer a nossa capacidade de aproximação, para diminuir o afastamento ou para tentar essa aproximação. E aí, como sempre, eu trago aqui referências, sempre estarão aqui embaixo nas descrições ou nos comentários também as referências, de onde eu tiro também essas ideias, onde eu tiro essas teorias, essas compreensões filosóficas. Então vou partir aqui para um recorte que eu acho interessante, que pode ajudar a gente a entender um pouquinho essas questões. E aqui, gente, não se preocupa que eu sei que tem termos muito difíceis, mas eu vou tentar aqui traduzir para o português para a gente entender como que isso se aplica na prática. A diferença entre a espacialidade do ente intramundano e o Dasein, que é esse ser aí, esse ser que está no mundo, o ser simbólico, encontra-se na função espacializante deste último. O Dasein, que é esse ser que
somos nós, simbolicamente falando, está no espaço de forma preocupada, isto é, ativa. Ele orienta-se no mundo, aproximando-se do lugar de cada utensílio. Aqui o autor tenta trazer em voga essa ideia de que o ser, ele sempre é um ser que é diferente do ser abstrato, que é diferente do objeto, aqui é o que ele chama de ente, que não tem essa consciência, que não tem essas tendências existenciais que a gente vai falar aqui ao longo do nosso processo de estudo da fenomenologia. Então, o que diferencia esse ente, esse objeto, essa coisa abstrata, de um ser pensante, de um Dasein, desse ser no mundo, essa tendência também de aproximação. Você não vê um objeto querer se aproximar de outro objeto. Essa é uma capacidade humana. E aqui mesmo o autor afirma isso. Um utensílio não se aproxima de um utensílio, nem um lugar de um lugar. Só o Dasein efetua a aproximação. E o Dasein, esse ser aí, esse ser no mundo, procura aproximar e integrar no seu mundo circundante. Mundo circundante, a gente pode considerar que é tudo aquilo que tem aqui ao nosso redor, seja aquilo objetivo ou subjetivo. Você pode depois ver o vídeo de corporeidade, que eu falo lá um pouco também sobre esse mundo, sobre esse espaço. E este, seu mundo circundante, o máximo de objetos possíveis. Essa tendência é existencial, ela caracteriza a civilização moderna. Então, não somente um ser deseja ou tem essa tendência de se aproximar de outro ser. O ser também, a gente, tem uma tendência de ter, de possuir, de ter objetos próximos, de consumir, se é que eu posso resumir, né, dizer dessa forma aqui. Por favor, amigos existenciais, fenomenólogos, deixem aqui embaixo também as suas colaborações, seus pensamentos sobre isso. Continuando aqui, inclusive, com esse mesmo pensamento. O Dasein entende o seu aqui a partir de um ali, do seu mundo circundante. Então, o que vai simbolizar nesse espaço existencial? Como que a gente se orienta do que é nosso, do que é do outro, do que é daqui, do que é ali, somos nós mesmos. O aqui e o ali, ele só vai existir a partir de um momento onde o aqui existe. A espacialidade do Dasein é tal que o Dasein nunca está. O aqui não designa um onde, entre aspas, de um ente subsistente, mas o estar junto de, característico de um ser que afasta simultaneamente com o seu ato de afastar. Então, gente, esse tanto de coisas complexas, palavras difíceis, coisas filosóficas, é para reforçar a ideia dessa tendência da aproximação, essa tendência de o ser ter esse desejo, essa capacidade, essa potencialidade diferente de um ente, que é um objeto, uma coisa inanimada, algo físico ou abstrato, mas que de certa forma não tem essa complexidade de pensamento, não tem essa complexidade de reflexão, a partir dessa identidade do ser, a partir desse espaço que esse ser ocupa. Novamente, não é um espaço físico necessariamente, não precisa de ser algo geográfico, não precisa de ser algo medido, mas é algo que acompanha o ser. Se você, como um sujeito, na sua vida do dia a dia, se sente um pouco mais afastado das pessoas, sente que o seu dia a dia, o seu dialeto, a sua conversa não bate mais com aquelas pessoas que você costumava conversar, já existe aí um afastamento, mesmo que existam ferramentas para que você se aproxime simbolicamente, não é essa possibilidade de se aproximar, de se deslocar e se aproximar da pessoa que vai fazer com que isso aconteça. Da mesma forma que você também não vai sair acumulando todos os entes, todos os objetos ao seu redor, simplesmente porque você pode, né? Tem que ter também aí um meio termo, tem que ter uma reflexão, um senso crítico. E isso não significa que é certo ou que é errado se aproximar
ou se afastar. Existem outras questões existenciais que vão também, entre aspas, controlar o tanto que você se aproxima ou o tanto que você afasta-se. Depende também da sua questão emocional, da sua questão psicológica, depende do meio que você foi inserido, como que você foi educado, mas o fato é que existe uma tendência do ser, existe uma tendência nossa a querer se aproximar, a descobrir, a se permitir em alguns momentos, em outros retroceder, ficar um pouco mais na sua, ficar sem interação, sem querer conversar, isso acontece, assim também como tem pessoas que são muito mais extrovertidas, outras mais introvertidas, mas de certa forma existe essa tendência a descobrir. Seja com um ente, com um objeto, com uma coisa inanimada, com algo que não é físico, por exemplo, mas que é abstrato, mas que está ali, que não é um ser pensante, ou animais, por exemplo, também, ou então uma aproximação com um outro Dasein, com outro ser no mundo, com outro ser que aí está, que é pensante, que fala, que também tem a sua corporeidade, que também tem a sua espacialidade bem definida. E, gente, eu sei que é complexo, eu sei que tem palavras difíceis e eu sempre vou deixar aqui embaixo as referências para a gente sempre estudar, se você for uma pessoa que tem curiosidade, que gosta de ouvir falar sobre filosofia, que tenta entender um pouco sobre a psique humana a partir da análise existencial, a partir da fenomenologia. Junte-se aqui e vamos conversar um pouquinho mais, porque com certeza os conteúdos aqui são densos. Obviamente eu não sei de tudo, nem me disponho a saber de tudo. Quisera eu poder também saber de tudo, ter tempo e ter competência, capacidade, memória para guardar tudo. Então sempre estaremos aqui em conversa e eu participando com você, você participando comigo. Eu acho que assim fica um jogo bastante legal, onde as duas partes podem aprender em conjunto. Muito obrigada para vocês que gostam de conversar comigo sobre isso, que têm curiosidade, que sempre estão aqui, que apoiam o conteúdo até o final e até o próximo vídeo aqui no Astamente. Tchau, pessoal!